Muito boa noite, pessoal. É com imenso prazer que damos as boas-vindas a quem está nos assistindo aqui no Fórum Social Mundial hoje, para uma discussão de suma importância, né? Em especial para a promoção de uma qualidade de educação, né, mais acessível e também uma educação mais justa. Agradecemos de antemão à professora Sônia e à professora Gláucia pelo incentivo e apoio a esta atividade. Meu nome é Fabielle Cruz, eu sou mestranda em Educação, especialista em Educação Bilíngue e graduada em Letras, e eu estudo na linha de Pesquisa, Cultura, Escola e Processos Formativos em Educação da Universidade Federal do Paraná, e a minha pesquisa é em Competência Digital dos Professores. Comigo aqui no backstage está o meu colega Felipe Moraes, professor licenciado em Educação Física, mestrando em Educação pela Federal também, e bolsista da CAPES ProEx. Eu já tive a oportunidade de trabalhar anteriormente com os colegas que vão participar aqui da nossa conversa hoje, e é sempre um prazer, uma alegria muito grande aprender e dividir o espaço com eles. Então, para que vocês também tenham a oportunidade de conhecê-los, gostaria de apresentá-los para vocês. Então, estão conosco os especialistas e pesquisadores em tecnologias digitais assistivas na educação, que vão participar dessa atividade do Fórum Social Mundial. Primeiro, eu gostaria de convidar o professor Aldemar, que é tutor na Federal, dentro do CIPAD, né, Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, guia intérprete com formação pelo Grupo Brasil em São Paulo, professor do curso de Pedagogia EAD e especialista em Educação Especial, mestre e doutorando em Educação na linha de Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano no PPGE, também da Universidade Federal do Paraná. E ele pesquisa temas relacionados à educação especial, inclusiva e psicologia da educação. Muito boa noite, professor Aldemar. Boa noite, Fabielle, boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com todos vocês. Eu gostaria de apresentar também o professor Kleber. O professor Kleber é tutor do curso de Pedagogia EAD da Universidade Federal do Paraná, especialista em ensino superior e educação à distância, mestrando na linha de Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano também no PPGE da Universidade Federal do Paraná, e ele pesquisa os desafios e as demandas dos docentes e discentes nos domínios teóricos e tecnológicos do ensino híbrido. Boa noite, professor Kleber. Olá, Fabielle. Olá, Aldemar, tudo bem? Olá, a toda a audiência, é um prazer estar aqui no Fórum Social Mundial, nessa 20ª edição. Quero dar as boas-vindas a todos e vamos adiante, que vai ser uma atividade bem interessante. A intenção é promover reflexões, provocações, ver um pouco do que a gente já viveu e o que a gente pode trazer aí. Com certeza, com certeza. E a nossa terceira participante é a professora Sônia. Ela é pós-doutora em Avaliação e Currículo na Unirio, doutora em História e Filosofia da Educação pela PUC São Paulo. Ela é mestre em Educação e Ciências pela UFSC e também professora da Universidade Federal, do setor de educação, no PPGE, também junto com a gente, né? Ela é professora da linha de Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. Ela também faz parte do programa de pós-graduação em Educação Profissional, Teoria e Prática do Ensino, né? Na linha de Formação da Docência e Fundamentos da Prática Educativa. Ela é pesquisadora do grupo de estudos do projeto Vozes do Cárcere, Paz e Não Violência em Busca de um Novo Modelo de Gestão Penal, pesquisadora do grupo de estudos Pesquisa de Avaliação e Currículo da Unirio e pesquisadora do CNPq no projeto Fundamentos e Autores Recorrentes do Campo da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, a construção de um glossário eletrônico. Ela é pesquisadora da Rede Internacional Luso-Brasileira de Pesquisa Colaborativa em Educação de Jovens e Adultos e Pessoas Idosas, e é vice-coordenadora do Observatório Social, Saúde em Instituições Prisionais e Justiça Criminal. Muito boa noite, professora Sônia. A alegria e o prazer é meu. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, né? E de alguma forma, né, é um espaço de formação. Eu vejo que todos esses eventos que a gente participa são espaços que a gente também aprende, troca. Essa troca é muito importante. Então, é um prazer muito grande estar aqui e agradeço o convite, né? E vamos ver o que é que nós vamos poder contribuir um pouco, né? E também receber. Vai ser uma troca. Obrigada, Fabielle. Com certeza, imagina, é um prazer imenso ter
né, todos vocês aqui com a gente essa noite, com certeza a fala vai ser muito, muito significativa, né? Então, para a gente começar, eu gostaria de convidar uma fala da experiência, né, dos especialistas que a gente tem aqui. Gostaria de convidar primeiro o Kleber, né, para contar um pouquinho da sua experiência como professor de informática, tutor da graduação em pedagogia EAD, como é que foi do curso de extensão também que você deu, né, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, contar um pouquinho para a gente sobre a sua dissertação, né, que fala sobre os desafios e as demandas dos docentes e discentes, dos domínios teóricos e tecnológicos do ensino híbrido. Então, Fabielle, audiência, falar das experiências, né, dos experimentos, da minha vivência com tecnologia. A proposta dessa atividade no Fórum Mundial, no Fórum Social Mundial, é falar sobre tecnologias digitais assistivas na educação. Mas, para contextualizar, eu preciso voltar aos meus 14 anos e falar de um curso. Eu nasci em uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, aqui no Brasil, e nessa cidadezinha não tinha, na década de 80, em meados dos anos 80, qualquer escola de informática, e eu sou da época que a gente fazia um curso de informática de 1, 2 anos, 3 anos, e fui fazer o curso de informática em uma cidade vizinha, Brusque, um polo têxtil de Santa Catarina, e lá eu fiquei fascinado com o computador, ainda aquelas telas de fósforo verde, com a letrinha verde, em alguns filmes que são veiculados em TV, na TV ou até no cinema, né, dependendo da história, a gente ainda se depara com esses monitores. E lá eu despertei para esse mundo da tecnologia. E aí eu fui professor de informática, fiz o curso de informática, trabalhei como professor de informática por muitos anos, e faz 2 anos que eu estou em Curitiba, aqui no Paraná, no Brasil, e aqui eu tive a experiência de participar de um processo seletivo, responder a um edital, né, e participar da seleção, e fui atuar como professor tutor em um curso de pedagogia EAD. Não foi a minha primeira experiência com formação de educação à distância. Aos 23 anos, eu morei em Brasília por algum tempo, e lá eu trabalhei na Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, a ABEAS. Eles tinham um modelo de especialização à distância. Só que não era esse modelo que nós conhecemos hoje, tecnológico. Ocorria com envio de materiais impressos via correios, e os encontros aconteciam ou semestralmente ou bimestralmente, e muitas orientações eram feitas, enviadas em fitas VHS. Voltando ao momento atual da minha trajetória, como eu falei, a experiência no ano de 2020, eu tive diversas experiências. Bem no começo do ano, eu encontrei o professor Aldemar, que vai falar na sequência das experiências dele, e da inquietação dele sobre como deficientes auditivos e visuais poderiam usar tecnologias a seu favor. E aquilo ficou martelando a minha cabeça. Eu tive a oportunidade, junto com meu ingresso na pedagogia EAD, na verdade, antes, eu passei pelo processo de seleção do mestrado no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná. Fui aprovado e tive a honra, né, de cair nas graças de ser orientado pela professora Sônia Aracenive. E aí falei do meu histórico com tecnologia, e ela vai falar um pouco da história dela sobre educação à distância. E aí eu me encontrei, assim, quem visitar o meu currículo Lattes vai perceber, assim, a minha produção em 2019, 2020, 2021, porque eu realmente consegui transformar toda a minha experiência e todo o meu prazer, o meu sabor e o meu saber de trabalhar com tecnologia
voltada para a educação. E aí, como eu disse, a provocação feita pelo professor Aldemar, no sentido assim, como trabalhar isso com deficientes, a tecnologia digital, a tecnologia assistindo a esses deficientes. E aquilo ficou... E a gente teve um convite, né, para... Na verdade, a gente submeteu uma proposta para participar de um curso de extensão na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E a nossa proposta foi aceita, que foi o curso Tecnologia, um mini curso, Tecnologias Digitais Assistivas na Educação. Nesse mini curso, a gente ensinou como utilizar ferramentas assistivas voltadas para a educação e ferramentas que são acessíveis a qualquer docente ou qualquer discente. E isso foi muito, essa experiência foi muito interessante. Junto, né, nesse ano pandêmico, vivemos no curso de pedagogia, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de vivenciar essas experiências. A professora Samara Mendes e a professora Dulce. A professora Samara Mendes, ela é coordenadora do curso de Pedagogia AD, e a professora Dulce é a coordenadora da tutoria do curso de Pedagogia AD. Elas se depararam com a situação de não teremos aula presencial. Precisamos assistir a esses alunos, precisamos transformar. E vínhamos passando por essa pesquisa de se é possível utilizar as tecnologias digitais de maneira assistiva para deficientes, por que a gente não pode utilizar, e não podemos pensar essa tecnologia digital assistiva em três esferas: a da deficiência, a técnica e do ambiente físico. Então, eu percebi que nós tínhamos um problema ali, quando tivemos que fazer a transposição de muitas situações, de momentos didáticos, e na pedagogia dessa experiência foi fantástica, né? Então, isso fez com que eu percebesse, assim, existe muito para ser feito. E nos deparamos, assim, os ambientes virtuais de aprendizagem. Após ministrar o curso na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, eu percebi que no ambiente virtual de aprendizagem, na UFPR, existem ferramentas assistivas. O Velibras, por exemplo, né? Entretanto, temos a questão das culturas, a cultura do ouvinte, né? Quem ouve, e a cultura do surdo. O surdo tem uma resistência, assim como os ouvintes têm resistência à tecnologia. Por isso, né, quando partimos para o meu problema de pesquisa no programa de pós-graduação, na linha de cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano, o que eu percebi? Que precisávamos juntar, né, essas questões da teoria, da prática, das tecnologias, e aproximar os saberes teóricos dos saberes tecnológicos. Essas demandas, né? Existem demandas teóricas para muitos dos alunos que estão ingressando agora e conhecem a tecnologia. E existe muita demanda de quem conhece a teoria, mas não consegue dominar a tecnologia. Então, a nossa intenção dessa atividade é de juntar essas demandas e promover uma educação, né? Uma educação em que todos aprendam que incluir e que a interatividade ela é necessária. A interatividade da teoria com a tecnologia e vice-versa. Então, essas são as minhas experiências, isso foi o que me motivou a fazer a proposta, né, para o fórum, a proposta ser aceita e nós estarmos aqui hoje. Eu espero que tenha contribuído com esse primeiro momento, Fabielle. Com certeza, Kleber. E a gente também teve a oportunidade de trabalhar juntos, né, durante o EduRede.
que a gente fez um trabalho incrível lá, né, durante a pandemia, para promover os debates em relação à educação nesse tempo que para a gente foi super difícil, né? Exatamente. Muito obrigada, Kleber, então, por contar um pouquinho da sua experiência para a gente, é com certeza super valioso, né? Ok. Muito obrigada. Queria convidar agora, então, o professor Aldemar, né, para contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele como psicólogo bilíngue, também como professor da graduação em pedagogia EAD, e também para falar um pouquinho para a gente como foi a participação dele no EduRede, né, que foi o evento que a gente promoveu pela Federal. E um pouquinho sobre a sua tese, né, professor, que é em Educação Superior Inclusiva de Surdos Cegos, muito interessante. Obrigado, Fabielle. E também é um prazer estar com todos vocês aí que estão nos assistindo. Esse privilégio, né, faz parte de um histórico. Então, como o professor Kleber anteriormente também fez, a minha história, como é que eu vim a ser professor, como eu cheguei a ser psicólogo bilíngue, né? Começou há muito tempo atrás, quando eu tinha 20 e muitos anos, eu estava num ambiente religioso e chegaram surdos, e eu percebia que eles eram surdos, né? E eles ficavam. E eu fiquei olhando e falei, olha, eles não estão tendo a percepção plena das informações que estão sendo passadas aqui e tal. Isso me levou a ter a curiosidade, o desejo de buscar fazer cursos breves para fazer comunicação, e o tempo foi passando. Por fim, acabei fazendo uma pós-graduação, me tornei especialista em Libras, e depois eu fiz a prova do ProLibras, e posteriormente eu fiz pós-graduação, me tornei especialista também na questão da surdo-cegueira e guia-intérprete. Bem, isso aí para chegar na questão da Libras, né? E eu tive, desde criança, um desejo, pelo que foi me explicado, pela psicologia. E no devido tempo fui na PUC fazer o curso de psicologia e ocorreram algumas coisas interessantes. Por exemplo, já me tocando com relação às tecnologias digitais. Então, na minha sala, uma sala no início do curso, né, bem lotada e tal, e já foi possível, na época, eu utilizar um notebook. Eu era o único da sala, e isso causou uma estranheza, a princípio, de colegas, e mais ficou uma situação para algumas pessoas do corpo docente. Tanto que, em uma das disciplinas, houve uma situação numa prova. Mas falando de uma outra disciplina, um professor que me olhava lá na sala com aquele notebook, e eu ali na internet que já havia Wi-Fi, eles falavam, eu já entrava e já falava, professor, olha, tem isso aqui, ali, essa informação, esse livro e tal. E esse professor falou assim, pessoal, esse é o futuro. Bem, isso há uns mais ou menos uns 18, 19 anos atrás. E na outra disciplina, uma professora, ela apresentou uma certa, na minha leitura, percepção, uma certa resistência a esse uso de tecnologia em sala, tanto que eu fazia o mesmo, né? Eu procurava interagir e tal. E aí ela, numa prova, ela me deu a nota e ela retirou. Ela baixou minha nota, não me reprovou, mas baixou minha nota. Ela disse, ó, sua prova, que eu havia respondido, parece um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu fiquei pensando, mas como? Porque ela falou, sua prova tem tudo, tem os autores, tem as referências, mas ela é diferente. Aí eu fiquei pensando, olha, comecei a perceber que há uma certa resistência para o caso do uso de tecnologias. Mas não era só o caso dela, não. Falando de mim, eu não cresci em contato com tecnologias digitais. Eu utilizei tecnologias analógicas mesmo. O meu aprendizado foi com escrita treinada. Hoje as pessoas já chegam diferentes na escola, né? Já com mais experiência ali. Só que não.
Foi ali lápis, borracha, o tempo todo, assim, alfabetização. E aí me formei, mas antes de sair da universidade, lá eu fiz uma proposta que foi um projeto que foi aceito na PUC-PR, e no meu estágio eu pude fazer 2 anos de clínica bilíngue na PUC, nos anos de 2006, 2007, pela primeira vez. Então, houve ali o atendimento a surdos em Libras, né? É claro que foi preciso montar toda uma estrutura, eu treinar a recepcionista, a pessoa que iria receber os surdos na portaria, e assim por diante, que todo mundo ficou, meu, como? Mas as tecnologias, elas digitais, elas participaram, elas contribuíram em todo esse processo. E acabei me formando em 2008, e infelizmente não houve possibilidade de continuidade na época lá, né? E a partir daí, então, passei a trabalhar em consultório como psicólogo bilíngue, e foi possível, então, com base nisso, atender surdos, surdo com baixa visão, mas ainda bem de uma forma rudimentar, porque eu não tinha uma formação na época como guia intérprete, isso veio a posteriori, né? Mas fez um sucesso, foi muito bom aquele período. E aí, depois disso, então, houve a possibilidade de eu atuar como professor em pós-graduação. E ali também, como é que eu encontrei as tecnologias digitais? Porque eu fui professor junto com uma professora surda, a pós-graduação, e ali, quando passávamos os conteúdos, eu percebia cada vez mais forte a necessidade de utilização, porque todo mundo era ouvinte, eu também, e ela era surda. Então, para ver a comunicação, a interação, a disciplina era de Libras, nós dois atuávamos como professores, e eu vi, é algo que é importante e precisa ser cada vez mais ampliado, e pelo visto será inevitável. Bem, com o passar do tempo, o objetivo de continuar tendo formação continuada, eu passei a buscar outras pós-graduações e, por fim, um mestrado, onde eu pesquisei por 2 anos surdo-autismo, e nesse trabalho, no mestrado, eu, no consultório, já atendia surdos autistas, então foi possível manter uma conexão entre teoria e prática, e na questão do surdo autista, tem sido muito importante, porque alguns deles vivem o que é uma aparente contradição biológica. Como assim? O surdo, ele é visual, ele precisa do olhar. E o autista, em boa parte deles, evita o olhar, né? Então, e quando a pessoa é surdo-autista, então é preciso usar de diferentes estratégias para estimular a construção do conhecimento, o aumento de informações, e mantê-lo ali atento ao processo terapêutico e ao seu desenvolvimento e crescimento pessoal. No curso também, uma outra oportunidade que eu tive na Universidade Federal foi a possibilidade de atuar como professor, então, como eu sou, no curso de Pedagogia EAD. Ali, então, me deparei com uma situação. Então, o curso EAD, porque por vários motivos, tinha a questão do curso EAD, também da pandemia, não tinha como haver contato. E na disciplina de Libras, eu precisava passar toda a cultura do povo surdo para pessoas ouvintes que não sabiam Libras, estavam ali, a maioria das pessoas não tinha noção. Eu precisei, então, para transpor isso, utilizei as tecnologias digitais assistivas, e também contei com a ajuda de uma pessoa surda, com baixa visão, que tudo de forma remota, foi possível nós construirmos os diversos materiais pedagógicos para podermos atuar em sala e os alunos estudarem e se desenvolverem. Foi uma oportunidade maravilhosa para o grupo poder perceber como é possível, sim, a educação. Na questão da surdo-cegueira, também, igualmente, nessa formação foi possível, com o passar do tempo, fazer em São Paulo, como já foi mencionado pela Fabielle,
E eu, nesse momento, até depois vamos falar um pouco mais, sobre esse contato com essas diferentes pessoas, de diferentes grupos da nossa sociedade, né? E chegando no EduRede, para finalizar, onde ali, esse evento foi um evento internacional, Chile, Brasil, Portugal, nós pudemos discorrer sobre as tecnologias digitais assistivas, e que ele, nesse minicurso que o professor Kleber já mencionou, elas sim podem dar suporte e devem, se nós estivermos sempre com a intenção de nos desenvolvermos e estar abertos, dispostos a aprender. Uhum. Muito obrigada, professor Aldemar. E, gente, o professor Aldemar, como ele comentou, né, ele participou com a gente da rede, foi uma participação muito importante para nós, porque o professor Aldemar também fez ali, né, a interpretação para a gente, né, que a gente teve algumas pessoas do nosso público, eles eram surdos, né, estavam acompanhando, então o professor Aldemar, inclusive no backstage, ele ensinou muita coisa para a gente aprende muita coisa com o professor Aldemar. Muito obrigada. De nada. Bom, eu queria convidar agora, então, a professora Sônia para falar um pouquinho sobre as suas experiências também, né, para a gente, até para a gente conhecer, porque a professora Sônia tem, como vocês já viram, um currículo muito vasto, muito significativo. Então, professora Sônia, o espaço é seu. Agora eu coloco aqui. Está aparecendo? Aparecendo, professora. Tá? Uhum. Tá. Eu não estou aparecendo, né? Não. Conseguimos te ver aqui no cantinho, mas o espaço é seu, tudo seu. Obrigada. Uma boa noite a todos novamente. Eu estou com um grupo grande assistindo, que já o que eu vou falar aqui das experiências, tá, vividas, muitos que estão assistindo viveram essas experiências conosco, né? Meu primeiro curso, tá, que eu tive contato com a educação à distância, super, hiper analógico, né? Foi o curso de especialização em andragogia, em 1979. Primeiro, eu fazia parte de um grupo de pesquisadores no Rio de Janeiro, que era de tecnologia educacional. Eu ainda tenho essas revistas, tá? E fazia parte dessa associação, Educadores com Tecnologia Educacional. Aí saiu esse curso, parceria federal, PUC, Paraná, e a UNB, né? Os professores vinham uma vez por mês a Curitiba, né, os que vinham de Brasília, mas tinha professores da Federal, professores da PUC, e a gente recebia um módulo e fazia o curso, tá? Eu já era professora da rede municipal, da rede estadual do Paraná. Primeiro eu fui professora suplementarista, depois fiz o concurso, eu já era professora concursada. E esse curso saiu para quem gostaria de trabalhar com adulto, quem quisesse trabalhar com EJA, né? Andragogia é a educação de adultos. E aí o curso era gratuito para quem era professor da rede estadual de ensino, que quisesse trabalhar com educação de jovens e adultos. Nem supunha que eles estavam preparando um quadro docente para atuar nos centros de estudo supletivo. O primeiro centro de estudo supletivo de EJA, né, daqui do Paraná, foi em Curitiba, que hoje é o Poti Lazarotto, que fica ali na rua São Francisco. Então, nós fizemos o curso de especialização em andragogia para aprender a trabalhar com educação à distância, com material da Fundação Padre Anchieta, na época, né, um material até interessante, mas com uma linguagem muitas vezes difícil. Depois esse material foi transformado, hoje nós temos o telecurso segundo grau, depois veio o telecurso segundo grau, aí já com os vídeos também nós fomos melhorando tendo os vídeos, né, assim, tendo mais material, tendo possibilidade de trabalhar com outros materiais didáticos. A minha primeira experiência foi essa, de educação usando material, mas era... E nós tínhamos alunos autistas, nós tínhamos alunos surdos, nós tínhamos alunos cegos, né? E
nós, com o material, mas nós não tínhamos muita pessoal qualificado para atuar, né? Formação docente para atuar. Mas com o material, e eles... o material parece que foi passado para Braille, aí os cegos podiam usar, né? Professora, só usávamos desculpa interrompê-la. Desenho, fizemos desculpa interrompê-la. Eu fui aluna, eu fui discente. Quando chegou em 1996, nós fizemos uma parceria, a Universidade Federal e CE de Paraná, tá? Num curso de especialização em EJA, semelhante àquele que eu tive em 79, para preparar todos os 31 núcleos, né, professores dos 31 núcleos do Estado, para atuar em EJA, só que eles vinham e ficavam no CETEPAR. Quem é bem antigo no Estado sabe que o CETEPAR, né, fica na Cervantes, na rua, lá no Boqueirão, e eles vinham, e lá tinha condições de ficar, tá? Uma vez por mês eles vinham, custeados pelo Estado, para fazer o curso. Levavam material e se comunicavam com a gente de diferentes formas, né? E aí já tinha computador na época, mas não com todo esse aparato tecnológico. A minha terceira experiência foi coordenar um projeto Faculdade Vai à Escola, com mais de 80 turmas em todos os estados brasileiros, pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Eu fui coordenadora desse instituto de 1996 a 2002. Gente, eu tinha 20 horas no estado, eu tinha 20 horas na federal. Por isso que eu podia trabalhar numa empresa privada, 20 horas só. E fiquei viúva em 92, tive que me lançar mais ao trabalho, né, porque fiquei em situação bem difícil com a viuvez. Mas tudo bem. Aí coordenei esse curso, né, que foi várias turmas, né, muitas turmas, porque também veio uma questão que quem tivesse pós-graduação no Paraná subiria de nível. Esse projeto Faculdade Vai à Escola eram cursos de especialização. A priori, nós abrimos no Colégio Estadual uma turma com 100 alunos, no Colégio Lisímaco Ferreira da Costa com 100 alunos, no Colégio Pedro Macedo com 100 alunos, tá? No colégio, na Faculdade Espírita, com 100 alunos, e abrimos Colégio Pedro Macedo com 100 alunos. Eu sei que deu todo... As 5 primeiras turmas tinha 500 alunos. Eles fizeram um curso, tá? Toda a parte de regulamentação, nós trouxemos da Universidade Federal, porque a Federal já tinha a questão de pós-graduação, que a gente precisava da documentação de pós-graduação. Então, esse curso, Faculdade Vai à Escola, foi um projeto, né? Esse projeto, quando a gente deixou, tinha muitas turmas. Então, em todos os estados brasileiros, eu tive a oportunidade de ir. Então, era uma vez por mês, sexta-noite, sábado o dia todo e domingo de manhã. Eles faziam a parte presencial e depois, à distância, faziam as tarefas. O próximo professor que ia aplicava a prova presencial. A minha quarta experiência foi como professora de 2 disciplinas no curso de Pedagogia EAD, Educação Infantil e Anos Iniciais, fundamental, um curso que a gente ficou discutindo todo esse tempo, 96, 97, 98, até sair em 2000 esse curso. Ele foi desenvolvido em 3 estados brasileiros, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, tá? No Paraná, nós tínhamos 5 turmas, não, mais, tínhamos 3 em Pato Branco, 3 em Apucarana, 1 em Maringá, tínhamos 3, 6, 7 aqui. 1 no Rio Grande do Sul, Itaquara, e 1 em Goiás, Planalmira. Tá? Então, esse curso foi de 2000 a 2005, nós fomos a professora. Né? Eu estou falando nós porque eu estou me lembrando que a professora Verônica estava junto comigo, né? Sempre junto. Então, prática de docência e estágio supervisionado em EJA. Tá? São as 2 disciplinas que eu trabalhava, prática de docência e estágio supervisionado. Na época, eu trabalhava A1, A2 e A3. Eu sei que a Marli está assistindo, não sei se a Dilce está assistindo, mas elas eram
as coordenadoras de polo. Nós tínhamos polo, então nós tínhamos 10 polos, né? 10 polos de EJA. Eu fui coordenadora da EAD e com essa experiência, né? Mas em 2003 eu fui eleita por uma assembleia vice-coordenadora da pedagogia EAD da Universidade Federal. Aí, quando chegou em 2005, estava perto de terminar, 2004, 2005, nós assumimos a coordenação. Eu, a coordenação, e a professora Verônica Branco, a vice-coordenação. A minha quinta experiência, né, foi coordenadora do curso de pedagogia, né, mas aí com uma parceria UAB-UFPR, em 2 estados brasileiros, Paraná e São Paulo. São Paulo nós tínhamos uma turma, Paraná nós tínhamos 5 turmas, 150 alunos. Tá? Aqui, na minha quarta experiência, 900 alunos. Era um projeto piloto, eu nunca vi piloto com 900 alunos, mas foi como começou esse curso. Aqui, a UAB fechou conosco 150 alunos, né, em todo. Então, curso de pedagogia EAD. Depois a gente vai falar das barreiras, das demandas, aqui eu só vou falar das experiências. A minha sexta experiência foi coordenadora do curso de formação de professores no sistema prisional. Nós fizemos um curso, fizemos todo o material didático. Aqui também, na quinta experiência, fizemos todo o material didático. Aí nós já tínhamos acompanhamento via online, tá? Tinha os fóruns também, né? Não hoje, com todo esse equipamento. Né? Tínhamos alunos de inclusão, tá? E procurávamos dar o atendimento na medida do possível, porque, na realidade, nós não, essa tecnologia assistiva assistia a todos, né? De uma forma ou de outra, a gente procurava dar atendimento a todos, principalmente o coordenador que ficava no polo, né? Dava esse tipo, e quando precisava de um atendimento especializado, a gente procurava. Eu acho que, a partir daí, né, Aldemar, já começou o NAP, né, o Núcleo de Atendimento a Educandos, a acadêmicos com portadores de necessidades especiais. Né? Então, essa coordenação foi de 2009 a 2011. Aí, em 2015, eu fui coordenadora do curso de formação de professora do sistema prisional. A gente foi com os professores. É um sistema que requer todo o material diferenciado e professores de diferentes áreas do conhecimento, né? Não só os que atuam dentro do Mário Faraco, mas os que atuam dentro mesmo do cárcere. Né? Fizemos um trabalho. Quando eu voltei do doutorado em 2012, eu já comecei numa pesquisa, Vozes do Cárcere, e daí a gente conheceu as demandas que tinha, então a gente resolveu fazer, nós tínhamos em várias unidades penais participaram desse grupo. A unidade penal de Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Foz do Iguaçu, várias unidades penais tinham professores que participaram desse curso. Foi muito bom, assim, o pessoal. Aí nós já tínhamos todo um aparato, não só material impresso, mas todo um aparato tecnológico, né? Tínhamos plataforma na Federal, plataforma Moodle, a gente já começou. Aqui na quinta experiência já começou. A sétima experiência minha, como orientadora de dissertação e tese de doutorado, né? Dissertações de mestrado e doutorado abordando o tema EAD. Eu tive como aluna, como orientanda que pesquisou sobre tecnologias assistivas, inovadoras, aplicadas, né, à educação especial, a Rosineide Batista Cirino. Hoje ela é coordenadora, até esqueci de colocar aqui, porque hoje nós apresentamos um trabalho em Portugal, na FIRSE, sobre a questão da EJA e a inclusão. Ela fez o trabalho dela, dando todo o atendimento a um programa de educação especial de pessoas que perdem a visão no trabalho, via trabalho, né? E a requalificação dessas pessoas, né? Então, ela colocava desconstrução
construção e desconstrução. Desconstrução quando perdiam a visão. Aí passavam por todo um processo de construção da sua nova identidade, de usar materiais, recursos tecnológicos. Tá? Quando eles estavam aptos, entravam novamente na escola, né, na escola formal. Aí chegavam lá, acabavam sendo desconstruídos, porque aquele sentimento de pena, não saber lidar com as pessoas, né, com necessidades especiais. Tá? E, então, foi muito interessante. Mas teve dissertações da Marli, da Dirce, que fizeram foram as minhas primeiras, que fizeram sobre a questão da tutoria, essa questão da tutoria, do atendimento aos diferentes, a questão da inclusão. Foi muito interessante o trabalho das duas, né? E também estou agora com a orientação do Aldemar, né, e do Kleber, que estão trabalhando também com esse tema, e estou com a Elisandra trabalhando a questão da metacognição. Por que a dificuldade de aprendizagem que as pessoas têm no uso das tecnologias, né, no curso EAD de pedagogia. Todas essas que eu falei, só a Rosineide que não, mas todos os outros que eu mencionei foram voltadas para o curso de pedagogia. Então, esse curso da minha 4ª experiência já foi avaliado. Essa minha coordenação aqui, esse curso, nesses 2 estados, também teve trabalhos para pesquisar. Tive um trabalho muito interessante, o uso de tecnologias assistivas dentro do presídio. Outra experiência que eu tive de mestrado com o Nanderson. Ele fez um trabalho interessante de como fazer com que não tem como fazer mais produção de material didático usando as tecnologias para os detentos fazerem exercícios físicos, terem eles não têm acesso até à internet, né? Eles não têm acesso às redes sociais, mas assim dizem, mas a gente está fazendo com eles, a gente conseguiu fazer com eles, junto com os professores, de educação física, todo um trabalho em que eles possam fazer durante, aí a participação de todos, né? Através de uma rede lá, e eles dentro, interna, né? E eles fazerem os exercícios físicos, tá? Então, gente, é só o que eu tenho de experiência, sim, mas, né, eu não quero esquecer de dizer para vocês que nós hoje estamos trabalhando no curso de mestrado da Unespar Paranaguá em Educação Especial. Tá? É um projeto do governo federal e da CAPES, né, que está fazendo o curso de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior, nível de mestrado profissional, para atender a qualificação docente de professores na educação. Eu e a professora Rosineide. A professora Rosineide é a coordenadora do curso, essa que trabalhou com deficientes visuais na dissertação de mestrado. E na dissertação na tese de doutorado, ela trabalhou surdo e cego. Foi o trabalho dela no doutorado. Então, a minha experiência tem sido isso, né? Eu agradeço a todos que me ajudaram a me construir, a conhecer e aprender como lidar com a tecnologia. Eu dependo muito que os alunos me ajudem, colaborem, porque, meu Deus, eu nunca vi tanto domínio como eles têm, e aí a gente junto, uma vez me perguntaram, como é que você vai segurar essa orientanda? Eu falei, segurar por quê? Não, porque ela voa muito, ela tem muita coisa, ela faz muita coisa. Eu digo, não, eu vou me segurar nas asas dela e vou voar. E é o que eu tenho feito, gente, até hoje, voar nas asas dos meus orientandos. Obrigado, gente. Com certeza. Puxa, professora Sônia, a sua fala e a sua trajetória acadêmica e profissional realmente é muito inspiradora. Eu imagino que esse trabalho em relação... Não estão me ouvindo? Sim, sim. Em relação até ao sistema prisional, tudo deve ter sido Sair do ar? Incrível. Professora Sônia, consegue me ouvir? Bom, dando continuidade, então, pessoal, agora eu gostaria de convidar
os nossos especialistas aqui para contar um pouquinho mais sobre as barreiras e as superações frente às tecnologias digitais assistivas, porque a gente imagina, né, que se os nossos alunos naturalmente são, né, aprendem muito rápido, tudo, deve existir com certeza uma barreira. Bom, a gente sabe que existe uma barreira muito grande em relação aos próprios docentes, aos próprios discentes. A maioria das vezes os discentes não enxergam, né, as tecnologias como uma ferramenta, né, assistiva ou uma ferramenta tecnológica de educação, né, com finalidades educativas, mas com certeza, né, eu sei que os professores têm algumas coisas a contribuir. Então, professor Kleber, por favor, conte-nos um pouquinho sobre as barreiras e as superações que você teve em relação à sua trajetória profissional e pessoal, né? Por favor, divida conosco. Claro, Fabi. Com você, com a audiência. Estou bem feliz com a presença aí de muitos conhecidos aí, Lígia, Josmaria, uma galera aí, a Janete, a Sueli. Obrigado a todos pela audiência. A Marlete. Pessoal, primeiro quero... E o pessoal, todo o pessoal, né, do Brasil e dos outros países, duas provocações. Eu ouço muito, é muito interessante, né? As pessoas dizendo assim, essas crianças de hoje não são como de antigamente, principalmente nós, professores, e aí é o meu lugar de fala, porque eu sou professor, então, mas eu vou falar de mim. Quando eu comecei a dar aula de informática, lá nos meus 17 anos, eu dei aula para crianças de 7 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu dei aula para crianças de 7 anos. Quando eu fiz 40 anos, eu dei aula para crianças de 7 anos. Só que, veja só, eu como professor de informática, até os 30 anos, hoje os cursos de informática presenciais, como acontecia com a minha geração, eu vou fazer 50 anos, já quase não existem, né? Eu tinha que me reinventar. Por quê? Porque os aplicativos, a cada ano saía uma versão diferente. Word 2, Word 6, Word 2003, Word 2007, Word 2010, com novos recursos. Aí essa fala do professor de informática, ela também ocorre muito no professor do ensino fundamental, do ensino superior, da educação especial. O professor começou com 20 anos dando aula para crianças de 6 anos, com o que ele aprendeu no magistério, na formação de licenciatura. Ele, com 30 anos, dando aula para... E ele continua com aquele conceito, alguns, né? E continuam com as mesmas estratégias, com as mesmas metodologias, com a mesma prática pedagógica. Então, essa é uma provocação. A outra provocação o que é preciso... Eu gosto de cozinhar. A minha mãe é uma cozinheira exímia, aprendi um pouco com ela e saí de casa cedo, tive que aprender para conseguir comer um pouquinho bacana, né? O que é preciso para cozinhar? Obviamente, ter os alimentos, um fogão. Aí, qual é o melhor fogão? É o fogão a lenha? É o fogão a gás? É o fogão elétrico? Qual é a melhor comida para sair? Vai sair do fogão a lenha, do fogão a gás ou do fogão elétrico? Gente, para conseguir cozinhar, quem sabe cozinhar, vai saber cozinhar no fogão a lenha, no fogão a gás, no fogão elétrico. Até no fogão atômico. Eu estou meio que parafraseando o Cortella, aquele filósofo da PUC de São Paulo, assistindo a uma palestra dele, ele tem essa fala. Então, eu trago isso para a questão das tecnologias digitais assistivas. Há muitos conceitos de assistir ao aluno, de auxiliá-lo, de mostrar, de guiá-lo. Só que se eu não sei para onde, não sei como, eu não sei para onde eu vou levá-lo, né? E eu preciso também saber onde eu quero chegar. Que desafios e que barreiras?
Bem, foram alguns desafios e algumas barreiras. Os últimos 2 anos, como eu falei, eles foram transformadores na minha vida. E olha que eu vou fazer 50, como eu falei, né? Com rostinho de 18. O curso de extensão na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O minicurso que eu e o professor Aldemar idealizamos, ele trabalha ferramentas que estão no nosso dia a dia. No celular, que podem servir para um cego, para um surdo, porque existem celulares especiais para surdos, né? O computador, né? Sem nenhuma adaptação, não precisa ser um computador especial, existem ferramentas assistivas, ferramentas digitais, ferramentas tecnológicas, na verdade, dispositivos, né? Funções. Então, não se usa mais o termo ferramentas na academia, não é politicamente correto, digamos assim. Então, vejam só, se temos ferramentas, temos dispositivos, temos recursos tecnológicos, é preciso que a gente saiba utilizá-los. Não faz sentido, há um discurso que, às vezes, serve como um fermento, né? Sabemos, estamos no Brasil. Com a pandemia, um discurso que é real, eu não estou dizendo que não é essa a realidade, é que não é possível fazer educação à distância, as escolas estando fechadas, não como faríamos, e até porque não passamos por esse saber fazer, não passamos por aquela aprendizagem, né, das versões, a gente não foi... É muito comum isso em tecnologia, né? Sai o aplicativo versão 1.0, 2.0, 3.0. A gente tem docente e tem aluno também, tem discente, que está na versão 1.0 há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Fez uma formação. Eu já sou professor. Eu sou aluno. Você quer, use um novo recurso. Não, esse aqui já está bom. Mas aquele vai se tornar obsoleto ou vai deixar de existir. Por exemplo, quem se imagina hoje cozinhando num fogão a lenha? Acredito que de toda a audiência, ninguém ou um mínimo de pessoas vai ter um fogão a lenha em casa, né? Vai ter o fogão a gás ou elétrico. Então, vejam só, as tecnologias passam por essa evolução, por essa transição. E quando nós preparamos um minicurso, vamos até a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que agradeço mais uma vez a professora Samara, que nos colocou em contato com o professor Luiz Távora, e ele nos mostrou o caminho, né, para fazer a inscrição do minicurso, que foi um sucesso, tivemos mais de 300 inscrições. Mas percebemos uma coisa, quando fomos realizar a apresentação do minicurso, né, fazer o minicurso em si, ele era síncrono, ou seja, ao vivo, e muitas pessoas entraram no celular e não conseguiam interagir. Outras nunca tinham usado a ferramenta que era o Google Meet. Então, eu percebi, foi em agosto o curso, o minicurso na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Não, em junho. Então, eu percebi que, como estava no início, né, dessa adaptação do virtual, de tudo à distância, de tudo online, de reuniões por Google Meet, Zoom, Teams, Meet, Jitsi, eu percebi que precisava de uma formação sobre uma ferramenta, um recurso, e eu escolhi fazer um treinamento do Jitsi. Por quê? Porque o Jitsi é uma ferramenta de reuniões, né, de webconferência online, gratuita, de código aberto. Então, não se paga nada e pode-se ter até 200 pessoas. Faz aquela tela dividida em quadradinhos, para quem não conhece.
E depois que eu ministrei esse curso, do JITSE, aí já foi uma outra experiência pós-mini curso na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O professor Aldemar, inclusive, fez a tradução, a acessibilização em Libras, acessibilizou em Libras, porque alguns professores surdos queriam usar uma ferramenta para se comunicar em Libras com os alunos, em vários lugares do Brasil, e aí ele acessibilizou. Esse curso, inclusive, está no canal, quem quiser, depois da transmissão da nossa atividade no Fórum Mundial, pode assistir lá o curso do JITSE. Então, essa barreira, né, da falta do conhecimento de um dispositivo para webconferência, eu vi que era um gap que existia, né, um buraco ali, e precisava ser preenchido. Então, tentamos, eu e o professor Aldemar, mais uma vez, depois desse curso da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, contribuir. Juntando tudo isso, gente, mais a experiência que foi fantástica, né? Nós conseguimos, em pouquíssimo tempo, modificar uma estratégia do curso de Pedagogia AD, sob a orientação aí, mais uma vez, da professora Samara, da professora Dulce, e de toda a equipe, dos tutores, os professores, CPA, a Universidade Federal é composta por uma equipe de milhares de pessoas. Mas conseguimos ficar, em menos de 30 dias, estávamos com aulas regulares online, funcionando com o que tínhamos e com o que o aluno conhecia, que era o YouTube, que eram ferramentas, porque, olha só, a tecnologia digital assistiva, eu insisto, ela tem que partir como Paulo Freire dizia, né? A gente tem que ver o que o outro conhece, partir do conhecimento dele, para ir construindo. Eu não posso chegar a dizer, a melhor ferramenta digital assistiva é esta. Você tem que usar esta. Não. Qual que você tem? Qual é o computador? Não tenho computador. A escola, o que a escola tem? Então, isso é muito importante de ser mostrado. E é por isso que eu estou pesquisando, né? A minha dissertação, a minha pesquisa, sob a orientação da professora Sônia, é sobre esse tema. O problema é esse: como é que esses domínios teóricos e tecnológicos podem se encontrar, como que a gente pode fazer essa tecnologia assistiva permear, né? Todos os níveis da educação, todos os níveis da sociedade. O Fórum Mundial é para transformar essa sociedade, a gente não pode só ficar naquele lugar e falar, se o meu estiver bom, o do outro não importa. Não, o meu pode estar bom e eu posso contribuir para que o outro melhore. E fazer pesquisa é isso, é buscar soluções. E eu acredito que a minha pesquisa vai contribuir para uma educação melhor. A minha orientadora trabalha para isso, eu trabalho para isso, e os meus colegas, a gente trabalha para isso. Quero agradecer o Felipe, a Fabielle, a professora Sônia. Fabi, tá com você a bola. Obrigado, pessoal. Imagina, professor Kleber, é um prazer, realmente. A tua fala, na verdade, é excelente. Eu acho que reflete muito esse período da pandemia. A gente até teve alguns comentários ali no nosso chat, né? O pessoal comentando exatamente disso, que realmente foi necessária uma reinvenção. E acho que aquilo que você falou da versão 1.0, depois uma versão 1.0, 2.0, e que a gente chegue cada vez mais longe nessa contagem, né? Obrigada, professor Kleber. Gostaria de chamar, então, agora o professor Aldemar para falar um pouquinho, né, sobre as barreiras e as superações que ele teve em relação também às tecnologias assistivas. Ok, então, Fabielle. Sobre esse ponto, então, com relação ao meu trabalho de psicólogo bilíngue, no atendimento de surdos com baixa visão, surdos cegos, surdo autista. Só um parênteses explicando, surdo cego é uma referência a um grupo. Então, por exemplo, o surdo que está perdendo a visão, ele está com baixa visão, ele já está do grupo do surdo cego. O cego que está perdendo a audição, ele está ensurdecendo, ele faz parte desse grupo dos
surdos cegos. Claro, vai ser preciso verificar o grau, tanto da perda visual como auditiva, mas surdo cego é um grande grupo. Então, essas pessoas passaram a ter mais um local onde pudessem receber tratamentos em psicologia, atendimentos, e no consultório eles vieram, mas havia a dificuldade. Por quê? Porque como resolver algumas situações. Então, por exemplo, se a pessoa ouvia antes, não está ouvindo mais, ou se ela via e não via mais, aí entram as tecnologias digitais assistivas, tão importantes. Mas é claro que nós, como sejamos da área da saúde, que inclui a psicologia ou da educação, nós, talvez, devido à nossa geração, se não somos de uma geração que cresceu em contato com tais ferramentas, podemos, como a Datafolha divulgou em uma de suas pesquisas, que 13% dos profissionais em educação resistem e evitam o uso de tecnologias digitais assistivas. E o motivo que foi detectado, ou um dos motivos, é justamente a falta de conhecimento, o constrangimento, o embaraço de estar querendo e precisando transmitir conteúdos ou informações importantes para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquela sala, e de repente eles sabem muito mais manusear o que talvez nós utilizemos, ou queiramos, ou desejássemos ter conhecimento, né? Ou habilidade. Mas é como foi divulgado, né? Um dos objetivos deste Fórum Social Mundial é o quê? Primeiro, reconhece ali a percepção, o conhecimento de que o mundo tem dificuldades enormes. Então, a questão da repressão, da violência, aí vai. Mas pela solidariedade. Então, através dos movimentos sociais, a interação entre grupos, pessoas, o perceber determinada situação e, como diz o termo solidariedade, se mobilizar para contribuir em fazer algo a respeito, né? Por isso, falando sobre barreiras e superações, eu como psicólogo bilíngue, eu vi que a tecnologia poderia me ajudar no caso, por exemplo, de quem é surdo, que tem uma cultura toda visual, ou passa a necessitar da questão visual, uma vez que perdeu a audição, por idade, ou por ter nascido assim, ou por uma circunstância da vida. Uso de imagens. Eu vi que poderia ser utilizada para, no consultório, imagens, ampliar tais imagens, textos ampliados. Isso são ajudas, porque quando se fala da questão da visão, ela, em muitos casos, ela é gradativa, e dá para perceber quando alguém tem alguma dificuldade, que a pessoa vai se aproximando da tela, e como já houve casos de perceber que a menos de 2 palmos eram necessário de estar próximo da tela para poder perceber o texto, a imagem, desculpe. E como o professor Kleber mencionou anteriormente, as tecnologias digitais assistivas não estão, em muitas ocasiões, estão distantes de nós. Falando do meu caso, porque daqueles 13%, eu também estava como parte dele, não sou nenhum expert em tecnologias digitais e assistivas agora, não. Mas sei um pouco mais do que antes. Porque a minha resistência, eu tenho trabalhado nisso, tenho me mostrado disposto a aprender, a buscar, a ser teimoso mesmo, né? Uma coisa que, às vezes, podemos notar no celular, tem, às vezes, um desenho ali, que se você clicar aquele microfoninho, aquilo pode transformar o que você está falando ali num texto. Ou mesmo no Word, quando abrimos, no meu caso, desde o início eu lembro, eu aprendi a abrir, tinha até medo de mudar para não acontecer alguma coisa, eu perder. Mas com o tempo eu aprendi, há uns ícones, uns desenhinhos, às vezes de microfone, então dá para clicar, falar e aquilo se transformar num texto. Bem,
dessa forma, então, foi possível no consultório superar essas barreiras que surgiram nesse âmbito. Como professor da pedagogia EAD na UFPR, eu percebi, como já mencionei antes, a necessidade de transpor as dificuldades de falar de uma outra língua, de uma outra cultura, de um outro povo, com suas características e peculiaridades, para um grupo que, em sua maioria, não conhecia nada da língua, não tinha tido oportunidade de ter contato, nada com pessoa surda. Então, através das tecnologias digitais e também quando o campo serem assistivas, foi possível mostrar para essas pessoas, através do trabalho dessa pessoa surda com baixa visão, que mesmo remotamente, com esforço, boa vontade, com suporte da família, sim, com paciência, tanto dessa pessoa quanto minha, refazer, passar conteúdos didáticos e contribuir para o aprendizado e do conhecimento, sim. O mini curso que foi ministrado no primeiro EduRede, junto com o professor Kleber, então procurou focar também isso, essa importância de que, através do nosso interesse na construção, na colaboração, para o bem-estar do outro, então é possível. E essas ferramentas, não que elas sejam a única coisa, elas não são a panaceia dos problemas humanos, não. Elas podem contribuir e muito para o aprendizado, o desenvolvimento humano, intelectual. Tanto que, falando do grupo dos surdos, com o apoio das tecnologias digitais assistivas, um grupo cada vez maior de surdos, surdos com baixa visão, surdos cegos, ingressam nas universidades, nas faculdades. E como é que esse curso, como é que nós chegamos nele? Como também já foi colocado, então, a aproximação. Lembra, eu como guia intérprete na minha formação lá em São Paulo, pelo Grupo Brasil, foi possível ter contato com diferentes pessoas surdo-cegas. Então, e eles têm cada um a sua peculiaridade na forma de comunicar-se. Então, alguns com escrita na mão, outros com escrita no corpo, outros em braille, porque no grupo de surdos cegos há essa diversificação na forma de comunicação. E aí, chegamos então no doutorado, meu doutorado, que, diferente do meu mestrado, onde eu pesquisei surdo-autismo, eu pesquiso então surdo-cegueira. Tive a oportunidade e o privilégio, conforme nós ouvimos recentemente ali, a professora Sônia Aracemive, ela, meu privilégio, ela também, eu sou orientando também dela, e graças à dedicação, às orientações, o trabalho tem se desenvolvido, e o tema do meu projeto de tese, da minha pesquisa, é justamente isso, a educação superior inclusiva de surdos cegos. Em várias partes do país, há pessoas surdas com baixa visão, cegos que estão perdendo a audição, e alguns entram na universidade. Então, como é isso? Sabemos que, por exemplo, quanto mais se perde a visão e é surdo, ou vice-versa, a pessoa depende mais da tatilidade e a chegada na universidade, desde aquela, quando sai do veículo, né? Se ela veio de ônibus, se ela veio de carro, se ela veio de alguma forma, ela chegou lá e ela precisa se locomover. Então, o que acontece? E outra, quando chega na sala, a questão de fazer trabalhos escolares, leitura de textos, interação na sala com os grupos, se construir como alguém que está no ensino superior, será necessário, sim, o uso das tecnologias assistivas. Por quê? Para possibilitar o aprendizado. É claro que pensar, puxa, mas se não vê, não enxerga. Bem, há diferentes formas e com boa vontade, com solidariedade, conforme a temática do Fórum Social Mundial, podemos fazer a nossa parte. E precisamos pensar também o que fazer e como. Bem,
precisamos buscar informação, porque as informações, elas são a base, né, do conhecimento. Então, já temos uma formação prévia, porque chegamos até aqui com base em informação. Então, vamos somar a esse conhecimento, o que com base nessa boa vontade, nessa solidariedade, para podermos seguirmos avante. E falando sobre isso, é claro que significa muito trabalho, né? Não é verdade? Se você trabalha na educação ou na área da saúde, é preciso trabalhar muito, ainda mais quando se depara com uma situação assim. Mas eu quero aqui fazer uma paráfrase, em especial, porque eu fiz várias, né? Mas lembra da professora Sônia Aracenive? Recentemente desenvolvemos um trabalho, levou várias horas, que foi muito cansativo. Um privilégio contribuir, colaborar com os trabalhos da educação. E ela, ao final, né, quando nós tivemos uma conversa breve e tal, pelo WhatsApp, ela me mandou no final um texto que diz assim, ela falou assim, ó, o amor inspira-me, toda nobreza, toda persistência, toda coragem, assim seja, paz, amor, luz e fé. Bonito. Eu gostaria de parafrasear esse texto dizendo, o amor, sim, a solidariedade, o amor na forma de solidariedade inspira-me a toda nobreza, toda persistência, toda coragem, e assim seja, paz, amor, luz e fé. Que não seja isso só para mim, mas que seja também para você. Obrigado. Obrigada, professora Ademar. Sua fala, eu acho que é muito significativa, em especial que a gente ainda está vivendo esse momento de pandemia, né? A gente ainda está passando por isso, e eu acho que mais do que nunca, esse é um momento de solidariedade, esse é um momento de se colocar no lugar do outro, né? Alimentar a nossa empatia e a nossa percepção em relação ao nosso lugar, primeiramente como pessoas, e depois, claro, nós, profissionais da educação, né? Nos colocarmos também nesse papel. É verdade, viu, Fabiana? E graças a isso, como mostram os objetivos desse fórum, essa interação, esse movimento pessoal, social, de grupo, de nações, e será em conjunto, porque como os problemas são mundiais, né, então será preciso que cada um se conscientize dessa pequena parte que pode, com certeza, fazer. Com certeza, com certeza. E que essa fala sirva para todos nós, né? Com certeza que a gente possa levar isso para frente, né? Bom, a professora Sônia, ela teve um probleminha técnico ali de conexão. Professora, alguém me dá um aviso aí se a professora Sônia já conseguiu retornar? Acredito que ainda não. Então, tá bom. Então, vamos continuando. Então, eu gostaria de convidar, né? Na verdade, eu gostaria de convidar tanto o professor Aldemar quanto o professor Kleber, até para a gente conversar um pouco sobre o espaço, né, que existe, a necessidade, aliás, de se falar sobre as tecnologias digitais assistivas, porque quando a gente pensa em educação, eu estou pesquisando na área de competência digital, desenvolvimento, né, e o professor digitalmente competente, a gente vê que não existe muita pesquisa, principalmente aqui no Brasil, sendo desenvolvida nisso ainda. Apesar da gente ter a BNCC e a BNC Formação, que tratam disso, que falam que o professor tem que ser digitalmente competente, né? E a gente ainda não tem. Então, eu penso que se a gente não tem, né, na educação regular, se a gente tem, né, na questão, nesse momento, imagino que na educação inclusiva deva ser uma barreira maior ainda, né? Posso falar, professor Aldemar? Opa, por favor. Como eu falei lá, início de 2020, quando o professor Aldemar veio com a situação, né, ele estava fazendo a formação dele como guia intérprete. E aí eu tive contato com uma das alunas do curso e eu via a destreza dela, porque, vejam só, fechem os olhos agora e imaginem pegar o celular e usar o WhatsApp sem olhar, sem ter o visual. E ela fazia isso com uma destreza.
Aí, para surpresa de todos que estão assistindo a esta atividade, eu peguei o celular dela, porque ela pediu que eu adicionasse o meu número ao celular dela. E deu as orientações. Eu não conseguia manipular o celular dela para acessar a agenda, porque o dispositivo, que é um dispositivo incluso no celular, chama-se HandTalk, se a gente tem as teclas no celular, nos que são Android, tá? Os iPhone não tem, os iPhone. Você aperta a tecla de aumentar e diminuir o volume junto, e ele entra no modo leitor de tela para cegos. E como eu nunca tinha usado, eu me senti cego em tecnologia. Naquela tecnologia assistiva, eu era um cego. Eu não sabia, eu não conseguia utilizar. Aí eu disse, gente, mais pessoas devem passar por essa condição em outras situações. E aí foi daí que nasceu a ideia do minicurso. Inclusive, pessoal, tem na descrição, vai ficar na descrição depois dessa transmissão, o link do minicurso que eu e o professor Aldemar ministramos no primeiro EduRede. Está lá no canal do GPET também. Aliás, todo o conteúdo, né, Fabielle, o Felipe que está aí no backstage, todo o conteúdo que foi gerado. Temos o Luciandro, que está nos assistindo, um colega nosso lá da região norte. O Luciandro apresentou um trabalho sobre tecnologia e inclusão de surdos, né? Então, é possível, sim, trabalhar tecnologia digital assistiva. Entretanto, voltamos àquela questão essencial do saber cozinhar. Não adianta, não é, porque a gente não consegue trabalhar porque eu não tenho, porque assim, tem um computador especial para o cego? Tem um computador. Só que se a gente for esperar o computador, tem a impressora de braille, tem, mas se for esperar a impressora, não tem o reglete, professor, para imprimir em braille manualmente. Isso, então para a escrita em braille, o cego que é treinado, o que é um curso difícil de aprendizado, mesmo para quem é cego, então usa uma punção e uma reglete para escrever, para a escrita. Então, a professora Sônia está chegando. Ô, professora, a professora Sônia falou. Professora Sônia. Palmas, entrou, você conseguiu. Opa. Vamos continuar aqui a nossa discussão. Então, Fabi, eu vejo que sim, tem essa dificuldade, sim. Oi, professora. Poxa, agora é hora das demandas. Vocês me tiraram do ar? Não, Não, mas eu estou no ar pelo celular. Eu faço. Sim, estão todos assistindo a professora. Estão todos assistindo a professora. Faça a sua fala. Eu estou escrevendo no chat porque eu acho que não estavam me ouvindo. Nós estamos te ouvindo agora, professora. A gente quer escutar um pouquinho sobre a superação e sobre as barreiras. Então, tá bom. Então, vamos lá. Será que eu mostro o slide? O que você preferir, professora, o que for melhor para você. Acho que eu não vou mostrar, não sei, porque o slide está aqui. Falando das barreiras, tá? Aí eu boto aqui e compartilho. Vê se aparece. Não Conseguimos apareceu, ver, né? Tá? Conseguimos ver, está na nossa tela. Só entrar nos seus slides para a gente ver. Cadê o slide? Tem que ir ali no seu PowerPoint para a gente poder ver. Pronto. Isso. Uhum. Tá. Falando das barreiras, né, e as superações frente às tecnologias digitais assistivas. Eu coloquei 5 demandas, que, ao meu ver, são as demandas que mais... todo esse percurso de formação que a gente vem tendo, né, e vem trabalhando com as tecnologias na educação, eu vejo que uma demanda maior que a gente tem é formação
docente da equipe técnico-pedagógica. Isso a gente vem sentindo desde os mais remotos tempos, né? Agora, muito mais, a gente está vendo essa questão bem evidente, né? A gente sabe que os professores, agora em tempo de pandemia, muitos deles, né, na Universidade Federal, não quiseram dar a aula, ministrar suas disciplinas com atividades remotas. Não quiseram apresentar, não ofereceram suas disciplinas de forma remota. Então, isso realmente, para nós, foi um aprendizado. A gente teve que, de uma hora para outra, utilizar tudo e mais um pouco. E a Federal com um monte de plataforma. Uma hora era o FPR virtual, outra hora era o SIGA, o Sucupira, o Moodle. Meu Deus, muitas plataformas. Então, como a gente trabalhar, como a gente... E ninguém teve um curso de formação. Nós não tivemos curso de formação. Estou falando da graduação e da pós-graduação. 5 disciplinas eu dei no primeiro semestre e 5 no segundo semestre, tá? Pesquisa, 1 e 2, no primeiro e no segundo semestre. Trabalhamos seminário de dissertação, seminário de tese. Trabalhei a disciplina da graduação 389, né, prática de docência para o ensino de química. Trabalhei a prática de docência para o curso de pedagogia. Então, em tempo síncrono, em tempo assíncrono, meu Deus, fazer o plano de trabalho. Isso era até foi um aprendizado e tanto, porque a fazer com tempos diferentes, o que fazer num tempo síncrono e o que fazer no tempo assíncrono, para que o aluno pudesse desenvolver suas atividades. Então, esses processos voltados a essa promoção do espaço formativo, com vista ao desenvolvimento da tecnologia digital assistiva na educação, tá? Não só para dar atendimento. Eu esqueci até de colocar nas minhas experiências. Em fevereiro, eu recebi uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina que veio fazer um curso de capacitação comigo sobre a questão da educação à distância, a questão de preparo. E nós trabalhamos com o professor Paulo Rossi. O Paulo Rossi é o nosso professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Planejamento Educacional, né, o DEPLAI, e ele, conosco, nós estamos escrevendo um livro sobre a questão das tecnologias em atendimento a surdo e cego, surdo-cegueiro. Certo? Então, com esta professora que fez a capacitação, ficou conosco aqui durante 40 horas de capacitação, ela fez um pouco no Ceará, 40 horas, veio no Paraná, fez comigo 40 horas, fez conosco, né? E ela é coordenadora do mestrado em Linguística Semiótica lá na Federal de Santa Catarina, mestrado profissional. Então, para nós, essa formação, quando ela chegou e a gente começou a discutir, bem em fevereiro, gente, março, essa questão, eu passei o mês de fevereiro junto com ela, junto com o professor Paulo Rossi, quando chegou em março, nós tivemos que nos ausentar e trabalhar de forma remota, né? Então, e os professores diziam, nós não temos qualificação no nosso departamento, nós somos em 57 professores, e muita gente colocou, nós não temos formação. O que a gente tem, o que a gente sabe fazer, o que a gente vem fazendo, né, em reuniões, algumas videoconferências, mas não é o suficiente para ser professor utilizando essas novas tecnologias. Então, é uma demanda enorme essa de formação. E esse curso que o Aldemar e o Kleber trabalharam lá no Rio Grande do Norte, né? A gente, como é que se diz? Eles trabalharam essa questão um pouco de como trabalhar essa didática utilizando, né, todos esses recursos tecnológicos, né, toda essa tecnologia voltada à educação, principalmente à educação assistiva, né? Então,
esses objetos de aprendizagem, essas lousas digitais, gente, né? Eu orientei também no PDE um professor de Rio Negro, ele fez web question no ensino de história, me lembro tão bem, vai ver que se tiver alguém que esteja ouvindo e conhece ele, Valdir Pozzoni, ele fez um trabalho lindíssimo na escola, tá? Nós fizemos foram 2 anos que ele ficou comigo, porque o PD era 2 anos, e trabalhou essa questão, né, de tecnologia da web question, então foi bem interessante. Então, outra demanda, equidade nos sistemas educativos. Como é que nós vamos alcançar a equidade em sistemas cada vez mais desenvolvidos e descentralizados? Tá? Como que nós vamos fazer? Se precisamos de formação. Tá? Vocês podem ver que aquela aula Paraná, que meus alunos avaliaram do curso de Química, né? A escola virtual, eles foram em vários sites para poder analisar que tipo de ensino, que tipo de material didático era utilizado para planejar suas aulas utilizando aqueles materiais didáticos. Mas como alcançar essa equidade em sistemas de ensino? Quer dizer, equidade, quem tem uma necessidade especial, né, apontador, ele precisa de mais atendimento, como o professor Kleber estava colocando, a questão por exemplo, o professor Paulo Rossi, tudo dele é adaptado, é maravilhoso, ele tem muito material, né? E eu também tenho um bolsista, o Paulo Tozin, ele está fazendo mestrado na USP, mas ele fez com a gente toda a pesquisa da tecnologia. E nós temos publicação sobre tecnologia e inclusão. Temos uma publicação sobre isso. Então, a maior dificuldade nossa é essa equidade em sistemas mais descentralizados e desenvolvidos. Outra questão é o material didático. Como garantir o ensino de qualidade para todos, com excelência, equidade e inclusão, utilizando os mesmos recursos didáticos? Como garantir isso? Fica muito difícil. Tá? Então, a demanda de materiais adequados e materiais didáticos, né, que promovam o ensino-aprendizagem, a gente vai ter que trabalhar. Agora nós fizemos todo o material didático para essa nova etapa, vai ter vestibular, né? E vai entrar uma nova turma de pedagogia EAD na Universidade Federal. Então, nós estamos assim produzindo material, mas um material totalmente orientado de forma diferente, usando vários recursos didáticos. Então, para nós está sendo, né? Mas como garantir essa qualidade, né? Que se o recurso didático é um só, tá? Então, nós, professores, vamos ter que, nós, junto com o pessoal do NAPNE, junto com, né, com a equipe técnico-pedagógica, ver de que forma essas necessidades especiais vão ser atendidas, né? Ambientes de aprendizagem. Os ambientes virtuais de aprendizagem devem ser desenvolvidos de modo a atender essas necessidades de todos, né? Porque promovam a excelência e equidade nos resultados da aprendizagem. Eu estou orientando o Aldemar, como é que um professor vai querer que que uma aluna que tem surdo-cegueira tenha acesso igual, tenha habilidades iguais, competências iguais, competência que ela tem, mas vamos dizer, como se às vezes até a própria universidade a gente tem dificuldade de ter determinados recursos, né? E ambientes de aprendizagem, meu Deus, cada um é diferente do outro, como a gente fica assim, né? Então, esses processos de aprendizagem, essas tecnologias de rede como espaço de aprendizagem significativa vão ter que ser repensados, né? Vão ter, então, esses ambientes realmente são ambientes, né? Utilizam uma variedade imensa de objetos de aprendizagem, que então precisa realmente ter essa preocupação, é uma demanda que a gente vai ter que ver. Uma questão séria que a gente tem visto é a dissertação, é a tese de doutorado da Elisandra,
né, a questão da metacognição, como acompanhar o desenvolvimento. Nós já tínhamos esse problema sem ter todos esses digitais. Agora, a partir de 2005, 2009, que começou o uso dos objetos digitais, né? Há 50 anos, Kleber, não tinha computador, não tinha, né? Nós tínhamos máquina de escrever, tá? Então, como acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem docente, discente, a nossa aprendizagem e a aprendizagem do aluno, de modo a alcançar melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Como fazer isso? Realmente é uma questão que a gente que nos preocupa muito, né? São barreiras que a gente vai ter que superar para poder acompanhar como fazer didaticamente isso, pedagogicamente, esse acompanhamento, quais são os critérios de avaliação, né? Nós mesmos tivemos problemas sérios, a plataforma tem tempo para ficar aberta, para colocar as atividades, e os alunos passam do tempo, a gente tem que abrir novamente né, os arquivos que eles possam colocar, com todas as perspectivas teóricas e metodológicas, essa formação e essa prática docente precisa ser repensada. É uma demanda que nós temos. Tá? A Kleber fala teoria, prática e tecnologia. Tecnologia, tá? Ele diz que não é ferramenta. Eu vou em Rubem Alves, que fala ferramentas, caixa de ferramenta, caixa de brinquedo. O que eu uso para fazer é ferramenta. O que eu uso, o meu pensamento, a minha criatividade, a imaginação é a nossa caixa de brinquedo. Ele sempre coloca isso, né? E eu gosto muito quando ele coloca essa questão do olhar, né? Como é que fica? A gente não pode olhar todos da mesma forma e considerar que a aprendizagem se dá da mesma forma para todos, né? Então, como utilizar esses objetos de aprendizagem, né, digitais, e de que forma e que acesso a esses objetos todos teriam. Né? Então, eu acho que essas tecnologias digitais em educação têm que ter essa perspectiva teórica e metodológica, não sei se ele pode chamar, tá? Sobre essa formação e prática docente. Tá? Obrigada. Muito obrigada, professora Sônia. Eu estava até comentando no momento anterior, ali, quando você falou sobre a sua trajetória, é uma trajetória realmente profissional muito incrível. Eu acho que as contribuições que podem ser feitas são imensas, né? E essas pontuações em relação a esses questionamentos, com certeza, né? A gente está vivendo nesse momento, principalmente, né? Um momento em que a gente precisa desenvolver esse domínio, que a gente precisa entender mais do que está ao nosso alcance, e ainda assim não é fácil de fazê-los, né? Uhum. Então, eu gostaria de convidar o professor Aldemar, o professor Kleber, a professora Sônia, para fazer aí uma última fala, agradecendo o pessoal, para a gente encerrar, né? Pena que o tempo passa muito rápido, gente, a gente aproveita muito, tem muito que aprender com vocês, então a gente agradece a disposição de vocês por terem, né, se disponibilizado a fazer essa participação e contribuir conosco, né, em relação a todo esse questionamento que tem por trás das tecnologias digitais assistivas. Professor Aldemar. Acho que o microfone está mutado. Viu só? O uso das tecnologias digitais. Tem que estar sempre atento, né? Porque a gente sempre se atrapalha. Então, finalizo com o coração agradecido a toda a equipe, ao Felipe, a Fabielle, ao professor Kleber, a professora Sônia, e a todos os presentes, a você que está assistindo, e que possamos levar daqui a possibilidade da reflexão sobre o que fazer, né? Tendo por base o objetivo desse Fórum Social Mundial, que é a solidariedade. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigada, professora Aldemar. Professora Sônia, uma fala para a gente encerrar, por favor? Eu gostaria de colocar uma fala do Paulo Freire, onde ele diz, né,
que teoria sem prática ela é esvaziada e prática sem teoria é ativismo. Então, o que a gente tem percebido muito, tá? Dessa fala dele, eu vou construir a minha fala final. O que a gente tem percebido muito é ativismo pedagógico. É querer fazer, usar os objetos digitais de aprendizagem, né? Toda a tecnologia. Porque do homem da caverna, que escrevia com carvão, até a lousa digital de hoje, até todas essas redes sociais, todos esses aplicativos que a gente tem, tudo é tecnologia, né? Tá? Então, a partir dessa realidade significativa do educando, né? Da ação, aonde nossa ação contribui, pedagógica, fazendo uso das teorias produzidas relacionadas às áreas específicas de formação pedagógica, que é a minha área de atuação, é a formação pedagógica, né? Que subsidiam a elaboração das estruturas mentais superiores, que vem ser a reflexão. Então, a realidade significativa do educando é a gente age para que a gente possa levá-lo a essa elaboração das estruturas mentais superiores, que seria a reflexão, é que reflete uma prática consciente da relação entre professor, aluno, tá? Professor, educando, educador, numa formação, né? Numa atuação docente, que volta a ser ação. Então, parte da ação, leva à reflexão e volta à ação. Né? Então, o que a gente quer é realmente discutir muito esse assunto, tem muita coisa para discutir, realmente sabe, que não dá para dissociar essa questão, ela é indissociável, teoria e prática. Não existe uma prática, uma teoria e uma tecnologia, não. Essa tecnologia, ela permeia a teoria, ela permeia a prática, e ela permeia a ação, e ela leva à reflexão, deveria levar, porque a informação está disponibilizada. Hoje temos um acervo enorme, mas o que leva o sujeito a pensar, a criar? Eu não quero trabalho de mimesis, repetitivo, tá? Nem um trabalho eu quero um trabalho de poesias, um trabalho de criação. Tá? Muito obrigada, agradeço a todos que estão nos assistindo, tá? E que repense que essa questão da tecnologia digital assistiva não é só para os portadores de necessidades especiais, aparentemente já, vamos dizer assim, que fazem parte desse processo de inclusão, mas a todos que estão no campo da educação. Tá? Muito obrigada. Com certeza. Viu? Obrigada, professora Sônia, pela sua fala final. Realmente, né, repensar o caráter indissociável, né, de todo esse questionamento do pensar, do refletir, do crítico e das tecnologias, né? Isso, exatamente. Professor Kleber? Quero agradecer à professora Sônia, né, pela orientação, por compartilhar todo o saber que ela foi construindo na sua trajetória, o professor Aldemar por acreditar aí nas parcerias, Fabi por me socorrer sempre, o Felipe podia aparecer, né, Felipe, para dar um oi para a turma. Felipe, o Felipe não gosta de aparecer, eu acho. Palmas para o Felipe. Obrigado, Felipe. Agradecer aí o apoio do Felipe. O Felipe é pau para toda obra, como se diz em Santa Catarina. Eu acho que se diz no Brasil, né? Bem, pessoal, o Brasil é um dos 144 países que está participando do Fórum Social Mundial hoje. Vocês que estão aí na assistência dessa atividade fazem parte são entre os 9.000 participantes desse Fórum Mundial. Quero dizer que estou muito feliz de chegar ao final dessa atividade, ter a participação de todos, e como bom filho que estou tentando ser, quero agradecer a assistência da mamãe, a dona Francisca Mafra, que está aí, deu um oi no chat, né? Obrigadão, mãe. Olha aí o seu filho de Canelinha, Santa Catarina, do Brasil para o mundo. Pessoal, muito obrigado. Fabi, é contigo. Pode encerrar, tá? Felipe, Aldemar, professora Sônia e audiência. Um abraço a todos.
É isso aí, gente. Muito obrigada, então, pela participação e pela companhia de vocês nessa noite. É um prazer imenso, como sempre, estar na companhia do professor Aldemar e do professor Kleber, com quem eu já tive o privilégio de trabalhar algumas vezes durante o EduRede, então é sempre um privilégio. Agradeço imensamente a professora Sônia também por dividir conosco, né, todas as experiências. Realmente é enriquecedor, acrescenta muito, e essa reflexão, né, do caráter indissociável que a gente carregue para sempre, né? Muito obrigada a vocês que estão assistindo, a gente agradece imensamente, né? Se vocês quiserem deixar comentários, né, fiquem à vontade, vocês vão poder assistir, como o professor Aldemar e o professor Kleber falaram ali, vocês podem assistir depois a oficina deles no primeiro EduRede, vai ficar ali à disposição. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal.